Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Olha, o conteúdo que eu preparei para essa conversa é dirigido a empresários que abriram o seu negócio, o seu pequeno negócio, e querem formar uma equipe para que eles possam ter tempo para fazer a gestão do seu negócio, ter tempo para desfrutar dos resultados desse seu negócio, possam se ausentar e a equipe funciona do mesmo jeito. Uma equipe que funcione bem, mesmo com a ausência do dono do negócio. Então, é para você que a gente está fazendo essa conversa. E hoje eu escolhi um tema que foi trabalhado no decorrer da semana, que chama, são os 4 estilos de liderança. Né? Não é que o tema chama, eu resolvi chamar isso de 4 estilos de liderança. Como é que você consegue desenvolver o seu colaborador com usando 4 estilos de liderança? Bom, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: o papel do líder é fazer com que o colaborador traga os melhores resultados. Esse é o papel do líder. Então, essa é a sua intenção como dono de negócio. Qualquer que seja o colaborador, qualquer que seja a função dele, o seu papel é fazer com que ele traga os melhores resultados. Aquilo que você desenhou para o seu negócio, ele vai trazer. E aí a gente fica perguntando o seguinte, né? Mas qual deve ser o melhor estilo? Será que tem um estilo? Mas se a minha intenção é trabalhar o colaborador para que ele traga o melhor, e vamos pensar o seguinte: os colaboradores são diferentes. Os colaboradores têm atividades diferentes. Se eles têm a mesma atividade, nem sempre todos estão no mesmo nível de desempenho dessa atividade, no mesmo nível de maturidade para fazer essa atividade. Então, eu vou ter que tratá-los de uma forma diferente. E é aqui que vem os 4 estilos, não é? Onde eu vou me flexibilizar. Eu também já conversei com vocês a respeito de fazer um diagnóstico, entender o colaborador. Mas vamos falar o seguinte: você quer desenvolver esse colaborador para que ele traga o melhor resultado? Bom, então vamos começar pensando em atividades. Você quer desenvolver um colaborador numa determinada atividade. Eu vejo, quando eu vejo o comércio em particular, tem assim muitas placas. Procuro garçom com prática. Procuro chefe de cozinha com prática. Procuro, quando a gente vai em consultórios, procuro auxiliar de enfermagem com prática. Procuro enfermeira com prática. Procuro consultórios de dentistas. Procuro auxiliar com prática. Todo mundo quer com prática, mas alguém desenvolveu aquilo, não é mesmo? Essa pessoa já veio dominando essa atividade? Ou ela pode ter vindo começando num outro lugar. Mas olha só, como é que você vai saber o nível de conhecimento dela? Como é que esse conhecimento atende às suas necessidades? Então vamos pensar que você começa pegando alguém sem prática alguma, numa determinada atividade. Você contratou alguém para uma atividade e você não tem expectativa nenhuma que ele conheça aquela atividade. Muito bom. Aí começa
aí você começa a se flexibilizar. Você começa a encontrar um estilo que se adeque a esse conhecimento da pessoa. Pô, se você acaba de contratar ou acaba de chamar essa pessoa para essa atividade, ela está bastante entusiasmada, comprometida em fazer, não é? Tem uma relação boa aí. Ela está comprometida em fazer, mas ela não sabe fazer. Então, qual vai ser o seu estilo? O seu estilo aqui, ele é bem diretivo. Ele é bem diretivo. Ele é diretivo onde você concentra o poder, aonde você descreve em detalhes como é que é a atividade. Né? Você vai descrevendo isso, você vai mostrando, você faz, você mostra. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Você já ensinou alguém a dirigir um carro? Se imagine dirigir, ensinando alguém a dirigir um carro. Essa é a atividade que você está ensinando essa pessoa. Ela não sabe dirigir, nunca sentou num carro. O que você faz? Você senta no banco do motorista, senta a pessoa ao lado e começa a mostrar as coisas para ela. É um carro ainda mecânico. Você mostra, olha, aqui é o acelerador, aqui é o freio, aqui é a embreagem, aqui é onde a gente troca de marchas, esse daqui é o freio de mão. Você vai mostrando para ela. Você fala, olha, essas são as funções que vão fazer o carro caminhar. Esse espelho aqui é o retrovisor, que você vai olhar lá para trás. Tá? Esse aqui de lado, você explica tudo que implica, não é no contexto de dirigir, mostra tudo para a pessoa. Então, paralelo, você está mostrando, você está chamando alguém, né, no seu negócio que não conhece a atividade. É assim, você pega e mostra tudo. Vamos voltar para o carro. Agora, nós vamos mostrar como é que o carro anda. E eu estou mostrando para ela. Falando, olha só o que eu faço. Eu solto o freio de mão primeiro. Né? Agora eu acelero, vou começando a acelerar, vou tirando o pé da embreagem. Olha, vou andando devagarinho. Entendeu? Aí eu volto e paro. O que você acha? Vou fazer de novo. Olha só. Engatei aqui a primeira. Soltei o freio de mão, apertei aqui e eu estou mostrando para ele. Você entendeu? Viu como é que é? Vamos fazer isso? Pode sentar aqui e fazer? A gente sai, ele senta. Eu estou num lugar seguro, hein? É um ambiente seguro, é um ambiente de teste. Ele vem para o meu lugar, vou para lá e aí ele começa. Mas eu estou no controle, apesar de ser um ambiente de teste, eu estou aqui bem perto do freio de mão, você reparou? E o ambiente é bem seguro. É naquela rua, sabe aquela rua sem movimento nenhum. Muito bom. Faço isso com ele. E ele vai fazer esse primeiro, vai dar aqueles trancos, essa coisa toda. Você fala, bom, pronto, volta, como eu te mostrei, ótimo. Vamos de novo? Vamos? Ótimo. Ó, agora eu vou te mostrar como é que é passar para a segunda e então, olha só, você já viu sair de primeira, põe aqui no ponto morto, você vai mostrando. Você vai um por um, vai devagar com ele, tá? Mas você não sai do banco de lado. E você vai mostrando e vai falando. Olha, você vai direcionando. Quanto tempo você vai fazer isso? Até ele entender e até ele estar saindo. Você percebeu que ele já dominou essas funções. Ele já sabe passar de uma marcha para outra, ele já sabe dar partida, ele já sabe parar, ele já sabe. Ótimo, já sabe estacionar, encostar, parar, sair.
Olha só que coisa interessante. E ele já está andando. Ele já está andando com o carro. E a gente vai um pouco mais. E vai dando, fala assim, ótimo, agora nós vamos dar a volta no quarteirão. Né? Então, olha, mais algumas coisas. Aqui tem, aqui é o pisca. E olha, você vai olhar aqui e você vai dando as instruções. Você reparou como você é diretivo? Como você dá as instruções, você dá cada passo, fica ali em cima. Fala, ótimo, agora você vai começar do zero. Vai dar a partida e vai dar a volta no quarteirão, usando primeira e segunda marcha. Vamos lá. E vai acompanhando. O que você acha disso? Não sou bem diretivo? Não sou bem diretivo com isso? Hum? Esse é um estilo que ajuda a pessoa a sair daquele, a conhecer uma atividade nova. Olha, eu ponho essa pessoa num. Então, estou colocando, mostrando para ela como é que faz. E acompanhando para ela fazer do jeito que eu quero que faça. Bom, e ela, e ela e ela vai evoluindo, e eu vou acompanhando e ela vai evoluindo. Agora nós vamos fazer o seguinte, ela já mudou, eu já vi que ela domina, ela consegue colocar todas as marchas, ela para direitinho, ela domina já esse dirigir. Eu falei assim, agora eu vou evoluir. Eu vou evoluir, eu vou passar para um outro nível. Nós vamos dar a volta, nós vamos dar a volta no bairro. Né? Vou mostrar para ela, olha, tem essa avenida, nós vamos andar 4 quadras para frente, vamos dar uma volta aqui no bairro. Né? E agora, eu não preciso estar tão perto, porque ela já domina aquelas funções. O que ela precisa agora, ela precisa que eu faça algumas correções e a estimule. Antes eu não precisava estimular. Ela não tinha nada. Ela não conhecia nada. Como é que eu ia falar? Muito bem, muito bem, muito bem. É pouca coisa que não pode estimular. Mas agora ela já sabe. E ela está precisando de mais confiança para ela gostar disso. Então eu venho aplicando um outro nível, um segundo nível, aonde eu ainda me preocupo com a atividade, se ela está fazendo tudo correto na atividade, mas agora eu introduzo um outro elemento. Eu introduzo um apoio. Eu introduzo um apoio. Eu vou estimulando, aumentando a confiança dela. Tá? Estimulando, falando, é isso mesmo, ela está fazendo bem feito, ótimo. Olha aí, fez bem. Sabe os feedbacks de reforço? Eu vou dando feedbacks de reforço. Olha, você passou a marcha tão bem, não riscou nada, uma beleza. Olha, voltou bem, colocou a marcha no ponto, ficou ótimo. E aumentam essas. Você vai fazer isso durante algum tempo, até que você tem confiança para deixar essa pessoa dirigir sozinha. Ela vai fazer a entrega sozinha agora. Uhum. Bom, ela não deve estar se sentindo muito segura e provavelmente talvez não queira, não está se sentindo muito segura com a atividade. Em alguns momentos ela fica insegura com o trânsito, alguma coisa assim, não é? E essa motivação dela acaba flutuando. Tem horas que ela acha que ela está bem, tem horas que ela não acha que está bem. Então, que estilo eu deveria usar? O primeiro não é. O segundo também não é. Então, que estilo que entra agora? Agora entra um estilo que eu vou falar menos da atividade e vou dar mais apoio. Esse é o meu novo estilo. Não é? Olha só, ela vai evoluindo e eu continuo com ela, desenvolvendo. Então eu vou falar, não, olha, você vai agora
fazer essa entrega do outro lado da cidade, bom? E claro que você vai bem. Fica tranquilo, se você tiver algum problema, você me liga, estou aqui, não é? Mas você sabe, você domina as funções todas, você sabe como fazer. Se você tiver algum problema, você me liga. E olha, eu estou ali. Ela sente que eu estou junto, ela sente que eu posso, que eu tenho esse apoio. Então, olha só, eu posso, na volta, quando ela voltar, falar assim: e aí, que tipo de problema você teve? Que tipo de dificuldade você teve? Ela fala: ah, sabe o que eu tive? Eu deixei o carro morrer numa esquina. Eu falei: ótimo. E como é que você acha que a gente não, que você não vai fazer mais isso? Não, aí a gente começa a trocar ideias sobre a atividade, porque ela está desenvolvendo ainda. Mas você vê que eu estou trocando ideias, estou vendo já o que ela aprendeu, como é que ela pode corrigir os erros. E vou estimulando, falando: olha, tá vendo? Foi, voltou, olha como você está fazendo bem. É isso. Morreu o carro de vez em quando, isso acontece, faz parte. Mas à medida que você vai andando mais, isso vai acabar, vai ficando bem. Não é um estilo diferente dos outros que a gente praticou até agora? É um estilo diferente. Bom, mas e aí? A pessoa já domina. Ela já vai, volta, essa coisa toda. Como? Mas eu ainda estou liderando. Eu ainda posso. O liderar também é colocar desafios. Também é desenvolver. Será que ela está totalmente desenvolvida? Não, eu ainda posso mais. Porque à medida que ela evolui e ela domina completamente a atividade, tão bem ou melhor do que eu, né? E ela não tem problema nenhum de segurança, ela está super comprometida em ir, voltar, fazer o que tiver que fazer dirigindo. Como é que eu entro? Eu entro estimulando para que ela vá além de mim, tá? Estimulando para que ela a gente pode trocar ideias. O que mais nós podemos fazer com esse carro? Hoje a gente está fazendo entregas, mas o que você acha? Você vai, volta, faz entrega, tem alguma outra ideia? Hã? Ou ela já domina, eu falo assim: olha, tem as outras pessoas que podem também dirigir. Você não quer ensinar para os outros? Ela já está num nível, ela já está num nível bastante alto. Aí eu posso trocar ideias com ela para que ela melhore ainda mais, para que a gente juntos melhore ainda mais aquela atividade, melhore ainda mais os resultados e também estimulá-la. Como? Dando novos desafios. Que desafios? Por exemplo, desenvolver outras pessoas nessa atividade, já que ela faz tão bem. Olha só, então, você viu como numa atividade de dirigir, que a pessoa chegou aí, não sabia nada, né? E você a levou para um patamar de desenvolvimento aonde ela hoje ensina outras pessoas. E ela dirige melhor do que você. É isso que nós queremos. É isso. Nós queremos que os nossos colaboradores tragam resultados melhores do que a gente é capaz de fazer. Melhores, não é? Que a gente era capaz de prever, trazendo coisas melhores. Então, esses são os quatro estilos que, mas você reparou que esse estilo eu falo de atividade? Eu vou desenvolvendo a pessoa numa atividade. E, de repente, você tem um colaborador que, numa determinada atividade, ele é bem maduro, ele domina aquilo lá. Mas você quer que ele passe a fazer uma outra coisa, que ele nunca fez. Ótimo. Essa daqui você vai começar do zero. Começar ali, senta aqui do lado, deixa eu te mostrar como é que é. E vai de novo desenvolver. É fácil? Não, ninguém falou que é fácil. Mas eu vou falar uma coisa para você.
A gente desenvolve as pessoas em atividades. Vai desenvolvendo em atividades. E aí sim ela tem um conjunto de habilidades, aonde ela pode ser melhor do que você. E é isso que você quer. Quando ela estiver tão boa quanto você gostaria, ou ainda melhor, aí você não tem preocupação. Aí você pode se ausentar para dedicar tempo a outras atividades. Pode dedicar tempo a outras pessoas. A, pode dedicar tempo à gestão do seu negócio. Aí você pode até mesmo se ausentar. Sabe? Aquilo que todo mundo fala, eu queria tanto ter um tempo para mim, eu queria tanto tirar férias de verdade. Né? Mas como tirar férias de verdade se você não tem, você não desenvolveu os seus colaboradores a ponto deles fazerem, deles obterem resultados melhores do que você obteria? Né? É, é assim que a gente faz. Esse é o desenvolvimento das pessoas. Existe um modelo do Ken Blanchard que ele fala de liderança situacional e ele trabalha com isso. Eu trouxe aqui um desenho que explica esse modelo. Olha só, esse desenho, nessa barra de baixo, ela fala do nível de maturidade do colaborador, começando do nível vermelho, é o nível mais baixo de maturidade. Aí ele vai evoluindo para o laranja, para o amarelo, até que ele chega no verde. Mas ele não faz isso assim, a troco de nada, né? Sabe? Ele não faz isso sozinho. Ele fez isso com o seu apoio líder. Então, na parte de cima, tem quase que uma curva de Gauss, aonde nós vamos mostrar os 4 estilos. Não é? Quando ele está no vermelho, aparece ali o primeiro estilo, onde você é muito diretivo, está falando, mostrando exatamente como é, não é? Dando pouco apoio, mas muito diretivo. Aí ele já começa a dominar a atividade, mas ainda não tem domínio total, mas ainda está inseguro. Então vem o laranja, aonde você é menos diretivo, mas continua atento, focado na atividade, mas agora também dando apoio, porque ele precisa de apoio para se sentir seguro. Aí ele melhora, ele já sabe, ele já domina a atividade, mas ele ainda se sente, às vezes, um pouco inseguro a respeito disso. Aí vem o terceiro estilo. O terceiro estilo, onde você está mais focado no apoio do que na atividade em si. E assim ele vai se desenvolvendo, já chegou no nível de maturidade alta, até que ele chegue no mais alto nível de maturidade. Ele domina completamente a atividade. Aí você vai ver, a coluna, quando você está lá no verde, é pouco apoio. Ele não está precisando de apoio, ele não precisa de incentivo para fazer essa atividade. E ele também não precisa mais que você o oriente. Mas agora vocês podem conversar a respeito disso. E você delega outras atividades a ele. Esses são os 4 estilos que vão nos ajudar a desenvolver uma pessoa. Mas vão nos ajudar a desenvolver uma pessoa como? Atividade a atividade. Pego a atividade, vou desenvolvendo. Você pode desenvolver 2, 3 em paralelo. Mas você reparou que isso requer uma dedicação grande sua? Requer uma dedicação. E no começo, muito mais. Nos estilos 1 e 2,
uma dedicação muito maior. Já no estilo 3, que é mais apoio, e no estilo 4, praticamente nenhuma, não é? Mas é assim que nós vamos desenvolvendo o colaborador. Atividade a atividade. Você o desenvolve. Colaborador a colaborador. E aí você desenvolve uma equipe. Essa é a forma. Essa é a forma. E aí é interessante porque quando você está no estilo 3 e no estilo 4, você já está ouvindo mais a pessoa, ela está trazendo, ela, ela já vai trazendo contribuições para melhorar ainda mais a sua performance. Isso é o que a gente quer. Nós queremos colaboradores que tenham autonomia, que saibam fazer, que saibam quando fazer, que saibam por que fazer. Você viu que no primeiro estilo, eu falo por quê, a importância daquela atividade, não é? Eu vou dando todos os porquês, todos os detalhes, e vou reforçando isso ao longo dos outros estilos. É interessante que nós estamos falando de 4 estilos, mas existe uma pesquisa que diz que 54% dos líderes usa apenas um estilo. Um. Então vamos ver o seguinte: se ele usa o estilo diretivo, tá? Ele só usa o estilo diretivo. Você imagina um colaborador que tenha maturidade na atividade, que domine a atividade. E o líder está com aquele estilo diretivo de quem está começando. Claro que ele vai perder esse colaborador, não tenha dúvida, porque fica insuportável para alguém que domina uma situação ter um líder aqui que fica aqui no cangote do cara o tempo todo, querendo saber como é que ele está fazendo, como é que é isso, como é que é aquilo, não é? Tendo esse controle absoluto, não é? É incompatível esse nível de liderança, esse estilo de liderança, com o nível de maturidade do colaborador nessa atividade. E tem o outro lado, aquele líder que confia, que fala, cara, isso é bom, você é inteligente, você vai fazer muito bem isso, todo mundo faz aqui, você vai fazer também. Então, aquele cara que deixa, larga, ah, e o colaborador nunca fez aquela atividade. Puxa, esse estilo de liderança é incompatível com esse nível de maturidade do colaborador. E aí, então, vem o seguinte: qual é o papel do líder? O papel do líder não é criar condições para que o colaborador ele traga os melhores resultados. Então, ele vai ter que se flexibilizar, acompanhar esse colaborador, acompanhar o desenvolvimento dele, tá? E acompanhando em que estágio ele está e como é que ele ajusta o nível de liderança a esse estágio do colaborador. Esse daqui é o segredo. O segredo está em você se flexibilizar. E acredite, na pesquisa que mostra que 54% dos líderes aplica apenas um estilo de liderança, ela também mostra que apenas 1% dos líderes aplica esses 4 estilos. Acompanha o colaborador com o desenvolvimento do colaborador com esses 4 estilos. Bom, gente, é o seguinte: não tem almoço de graça. Se você quer contratar uma pessoa formada, bem formada, muito bem formada, você vai pagar muito caro. Tá? E ainda assim,
ela foi formada num outro ambiente. Não necessariamente atende às suas expectativas, aquele desenho que você fez para o seu negócio. Então, você vai ter que chegar junto, você vai ter que fazer um diagnóstico, vai ter que acompanhar essa pessoa para entender em que estilo ela está, não, em que nível de maturidade ela está. E qual é o estilo que você vai acompanhá-la, vai aplicar sobre ela. É isso, porque você, líder, está presente o tempo todo. Agora, pensa no prazer de ter uma equipe que domine as atividades, que faça muito bem as atividades, que saiba quando fazer essas atividades. Você pode, você pode se ausentar. Você pode dar atenção para outras coisas igualmente importantes. Isso não quer dizer que você vai deixar de acompanhá-los. Não, porque eles estarão, quando você tiver formado essa equipe, eles estarão num alto nível de maturidade. E olha, vamos falar o seguinte: quando você formar profissionais que estiverem num alto nível de maturidade, é bom você ter outros de base se formando, porque bons colaboradores, tá cheio de gente procurando colaboradores prontos, não é? E você pode ser um formador de colaboradores. Vai formando e aproveite esse alto nível de maturidade a que chegou o teu colaborador para que ele comece a formar os outros. Você vai ensiná-lo a formar outros colaboradores. E aí a máquina gira permanentemente. É isso que nós queremos: formar pessoas, formar colaboradores. E quando a gente fala desse trabalho, esse é o grande sonho dos empreendedores com quem eu converso. Eles se queixam muito de serem escravos do seu negócio, de terem que estar junto. Qual será o estilo que eles estão adotando? Será que eles não estão lá no estilo 1 e sem pensar em desenvolver essa pessoa? Não é? Então, qual é a nossa intenção? Tem que ser de desenvolver o colaborador. Tem que ser de desenvolver. E acredite, você vai desenvolvê-lo e ele vai ficar tão bom que ele vai embora. Mas enquanto ele estiver com você, ele vai entregar excelentes, excelentes resultados. É isso que vale. É assim. O mundo gira, não é? É assim que é o mundo dos negócios. Então, quando a gente fala de 4 níveis, eu vou continuar falando desses níveis e dando um pouco mais de detalhes, dando um pouco mais de material. Me siga aqui no Instagram, que você vai ver material para, inclusive, melhorar a abordagem do líder dentro de cada um desses estilos. Porque, claro, eu falei o que ele vai, como é que ele vai abordar, mas a gente tem ferramentas que podem nos ajudar a deixar mais claro, aumentar esse compromisso. E a gente vai conversando sobre essas ferramentas aqui no Instagram. Eu sempre estou fazendo perguntas para vocês, sabe? Querendo saber se vocês têm dúvidas, perguntas sobre esses assuntos. E é isso que eu quero. Quero saber se você tem perguntas, se você tem dúvidas. E em cada assunto, traga suas dúvidas. Traga também que temas você gostaria que eu tratasse aqui nas lives.
Eu espero ter ajudado. É, claro que liderança é muito mais do que só esses 4 estilos. A gente está falando de uma coisa básica. Nós temos muito mais para falar, mas esse é um bom começo. Esse é um bom começo. Esse é o começo para o desenvolvimento do seu colaborador. Bom, me sigam e uma boa noite para vocês.